Olá, boa tarde a todos. Vamos fazer o resumo da Escola Bíblica Dominical, lição de número 6, lição do dia 5 de fevereiro, primeiro domingo de fevereiro de 2023. São meia dúzia. A autoridade do servo. O texto áureo da lição está em Marcos, capítulo 4, versículo 41. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Esse episódio aqui vai falar sobre quando Jesus pega um barco já tarde e convida um grupo de discípulos para passar para outra margem do rio. Jesus estava indo para onde aqui? Jesus estava indo para a terra de Gadara. Jesus estava indo para Gadara, onde havia um gadareno, habitante daquela ilha, que estava possesso por um espírito maligno. Mas só que no meio do caminho, tudo acontece no meio do caminho. No meio do caminho, eles enfrentam uma tempestade e um vento muito forte, que normalmente não era dia daquele vento nem daquela tempestade, porque normalmente aquele lago de Genezaré era calmo, tranquilo. Mas naquele dia, aquele vento forte, aquela tempestade se levanta. Né? Se fosse consultar a meteorologia, não tinha nenhuma previsão de chuva e nem vento para aquele lugar. Mas estava ali alguém que tem poder e autoridade sobre todas as coisas. Jesus. Ele estava ali. Ele diz em Mateus 28, é-me dado todo o poder nos céus e também na terra. Então ele estava ali. Nós vamos ver isso aqui dentro do texto. Na verdade aplicada, diz assim, ó, a revelação acerca da autoridade de Jesus Cristo, registrada nos evangelhos, deve produzir em nós confiança e impulsionar-nos no cumprimento da nossa missão evangelizadora. Na nossa missão evangelizadora, muitas das vezes vamos ter que usar também esse poder. Nós vamos ter que usar esse poder, um poder sobrenatural, vindo de cima. Por quê? Nós vamos enfrentar situações das quais nós vamos ter que pedir a Deus para repreender, como demônios, principalmente enfermidades, e usar esse tipo de poder aqui. Tá? Na nossa missão evangelizadora, nós vamos precisar usar esse poder. Jesus falou com os discípulos, ó, eu vos dou poder e autoridade. Né? Os três objetivos da referida lição: evidenciar as manifestações da autoridade do servo. Vamos ver isso aqui no tópico 1 da lição. Então, no tópico 1 da lição, tópico 1.1.2.3, está esse primeiro objetivo aqui. Tá? Evidenciar as manifestações da autoridade do servo. Olha, as manifestações dos servos foram diversas. Se nós pegarmos os 4 evangelhos, que são chamados evangelhos sinóticos, você vai ver que as manifestações do poder de Jesus estavam bem presentes. Ele ressuscitou mortos, ele curou o homem da mão ressequida, ele limpou leprosos, ele deu vista a cegos, e muitas outras manifestações foram evidências, foram um fato real, que de evidência é um fato real, que de fato ele tem poder sobre aquilo, ele tem domínio sobre aquilo. Quando ninguém podia fazer o que Jesus fez. Eles chamaram Jesus de Rabi, mestre. Tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes a não ser alguém enviado por Deus. Então são evidências. E as evidências foram bem claras de que quem fez aquilo é alguém que tem o domínio e o poder sobre aquilo. E nós vimos em várias situações acontecer. Então, o primeiro ponto, nós vamos tratar exatamente disso aqui.
Tá? Nós temos a leitura complementares de segunda a sábado, temos os hinos sugeridos, temos o motivo da oração. Ore para que possamos exercer a autoridade que vem do alto. Lembrando que essa autoridade aqui não é uma autoridade delegada pelo pastor, não é uma autoridade delegada ao presidente da República, não é uma autoridade que delegam ao presidente da República, mas uma autoridade que vem direta do trono de Deus para nossas vidas. É esse tipo de autoridade que nós estamos falando. Nós temos os esboços da lição, que são os assuntos que serão abordados nesses 3 tópicos. Tá? Na introdução da referida lição diz assim, vamos prosseguir no estudo acerca de Jesus Cristo, a partir do Evangelho de Marcos, focando um aspecto que faz a diferença, a autoridade de Jesus. Veremos seu significado, sua demonstração e seus efeitos na vida dos discípulos do Senhor. Então, nós vemos aqui as evidências claras na vida também dos discípulos, mostrando a autoridade de Jesus. Aqui no barquinho, no mar de Tiberíades, antes de eles entrarem na terra dos Gadarenos, então a manifestação de Jesus sobre a natureza. E os discípulos evidenciaram, ou seja, eles viram aquilo acontecer. Eles viram aquilo acontecer. O grupinho de discípulos estava ali, viram aquilo acontecer. Foi uma evidência que eles viram. Uma manifestação de Jesus sobre as forças da natureza. Então significa que ele tinha, de fato, poder sobre aquilo, domínio sobre aquilo. E de onde vinha a autoridade de Jesus? De Deus. É de lá que vem a autoridade de Jesus. Ele falou sobre isso aqui, que a minha autoridade vem do Pai. Vem do Pai. Então, isso aqui. Então, no tópico 1, nós vamos tratar sobre a evidência da manifestação do certo. Podemos aprender com Jesus que a autoridade é o direito e o poder de dar ordem e fazer obedecer. Então, podemos aprender com Jesus que a autoridade é o quê? Direito e o poder de dar ordem e fazer obedecer. Jesus deu ordem e obedeceu. Jesus deu ordem e as forças da natureza obedeceu. Se você for lá para o livro de Gênesis, capítulo 1, você vai ver que Deus deu ordem. Haja luz e houve luz. Então a autoridade é quando você dá uma ordem e ela obedece. E ela obedece. Em geral, essa alusão faz as pessoas que administram ou desempenham alguma liderança. Agora, trazendo para a arte da liderança, a autoridade hoje da nossa igreja é o pastor Judas, meu pastor. Ele é a autoridade. Foi delegado para ele uma autoridade. Então ele tem que repassar uma ordem para alguém. Qual é o meu dever? Obedecer. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Então ele é a autoridade. Então se ele me dá uma ordem, eu tenho que cumprir. Eu tenho que cumprir a ordem, eu tenho que obedecer a ordem que ele me deu. Porque ele está com a autoridade só na mão dele. Ele é uma autoridade. Na congregação sou eu. Eu dou uma ordem para os meus grupos. Eles têm que obedecer. Então todos nós somos submissos à ordem de alguém. Estamos sobre a ordem de alguém. E sobre a autoridade de alguém. Alguém nos delegou uma autoridade, poder. Nós temos que fazer. Nesse sentido, apresentamos uma lição objetiva para demonstrar que Jesus Cristo possui autoridade não apenas diante dos demônios, como também sobre a natureza e as enfermidades. Nós vimos aqui de uma maneira bem clássica, né? Resumindo bem rápido, a autoridade de Jesus sobre os demônios, sobre a natureza e sobre as doenças. A autoridade de Jesus foi dividida em 3 seções: demônios, enfermidades e a natureza. E a natureza. Por diversos meios. Mas de onde vinha essa autoridade de Jesus? De Deus, e obedecia. Aqui na terra a mesma coisa, nós somos sobre a autoridade de alguém, então nós temos que obedecer a ordem. Tá? Tópico 1.1, a autoridade sobre a tempestade, que é o primeiro ponto. Então tem 3 coisas aqui no tópico 1.1.
no primeiro tópico. A autoridade sobre a tempestade. Somente alguém com autoridade capaz podia dominar a tempestade e o vento. Quem hoje tem o poder de dominar o vento e a tempestade? Ninguém. Eles inventam tecnologias hoje para nos mostrar a velocidade do vento, da tempestade e da chuva, e muitas das vezes eles não têm autoridade para poder parar o vento e a tempestade. Eles inventam algumas invenções que acabam matando eles mesmos. Mas nós temos um no céu que tem o poder de parar tudo. Ele para o trovão, para a chuva, para tudo. Está na mão dele. Então é o tópico 1.1. Estou resumindo que o melhor a gente vai estudar na escola dominical. 1.2, a autoridade sobre o vento. Então, primeiro, sobre a tempestade. Segundo, sobre o vento. Sobre o vento. Na compaixão da multidão, ia alimentar-se quase 5.000 pessoas, mas Jesus pediu que seus discípulos subissem no barco e fossem para o outro lado, enquanto se despedia da multidão. Então Jesus sai de um episódio que era a multiplicação dos pães e enfrenta outro cenário, que era atravessar o lago de Genezaré para ir para Gadara. E encontra aqui uma situação de tempestade e de vento. Olha a mudança de cenário. Houve uma mudança de cenário. Tá? Autoridade sobre o vento. Quando sobreveio à tarde, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra sozinho. E vendo que os discípulos estavam remando com dificuldade porque o vento assoprava ao contrário, Jesus foi até lá, andando em cima das águas. E ia passar diante deles. Ao avistarem Jesus andando em cima da água, sobre a água, os discípulos pensaram que ele fosse um fantasma. Essa situação aqui, Jesus andando em cima da água, os discípulos acharam que Jesus era um fantasma. Jesus teve o domínio de tudo, gente. Ele tem o domínio de tudo. O domínio de todas as coisas está nas mãos de Jesus. Está na mão dele. Tópico 1.3, resumo. A autoridade sobre as árvores. No Evangelho de Marcos está descrito, encontra-se um momento em que Jesus amaldiçoou a figueira. Lembra quando Jesus chegou perto de uma figueira que não tinha fruto nela? Tinha figo? Ele amaldiçoou e imediatamente ela secou. Não tinha mais fruto. Então Jesus tem um domínio sobre toda a natureza. Resumindo, Jesus ele tem o domínio sobre toda a natureza. Ninguém tem o domínio sobre toda a natureza. Só Jesus. É que controla tudo. Sabe por quê? A autoridade está nas suas mãos. Aleluia. E eles têm que obedecer. Tem que obedecer. Tá? Então aqui é o resumo do primeiro tópico aqui. O melhor nós estudaremos aí na escola dominical no domingo. Então, resumo. Então, parte 2 da referida lição. Expor a autoridade de Jesus demonstrada pelo servo. Ó. Expor a autoridade de Jesus demonstrada pelo servo. Agora aqui, parte 2, nós vamos falar sobre a autoridade de Jesus demonstrada sobre o servo. É a parte 2 da lição. Ó. A autoridade sobre os demônios. Jesus já havia passado daquela fase da tempestade de vento e ao aportar ou chegar na ilha de Gadara, logo de cara ao seu encontro, veio um homem endemoniado. Tem evangelista que fala que é 2. Tem evangelista que fala que é 1. Não há contradição na palavra, porque a Bíblia ela não entra em contradição. Pode ser que um evangelista narrou o mesmo fato e encontrou 2. E o outro narrou o mesmo fato, mas só encontrou 1. Não há contradição, porque a Bíblia não entra em contradição em hipótese alguma. Não há nada mais prazeroso do que a observação leve e aguçada de Marcos em querer nos mostrar que Jesus tem toda a autoridade sobre os demônios. O que devemos atentar é que Jesus escolheu 12 discípulos e designou com a mesma autoridade para pregar e expulsar o demônio. Observe que Jesus escolhe 12, designou, chamou cada um e deu a cada um autoridade sobre demônios. Mas só sobre demônio? Não. Sobre demônios, sobre enfermidades. Sobre demônios e sobre enfermidade. Ele falou bem claro em Marcos 16, 15. Você vai encontrar lá no finalzinho.
Mas aqui Jesus havia dado um poder para ele antes da comissão geral de Marcos 16:15. Né? Aqui, Marcos 3, verso 14 e 15. Tem uma referência lá que Jesus chamou isso aqui, deu autoridade sobre ele. Eis que eu vos dou autoridade. Vamos lá, vamos ler aqui o Evangelho de Marcos, capítulo 3, para nós entendermos aqui. Vamos para a palavra de Deus. Marcos 3, Evangelho de Marcos. Seu nome original é João Marcos, mas a Bíblia o chama apenas de Marcos. Filho de uma crente de Jerusalém, né? Mas a Bíblia apenas o chama de Marcos. A Bíblia chama ele apenas de Marcos. Vamos lá, Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 14 e verso 15. Olha o que diz o verso 14. E nomeou para si, e nomeou 12 para que estivesse e com eles mandasse a pregar. E para que tivesse o poder de curar enfermidades e expulsar demônios. Aí chamou aqui pelo nome, ó. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, depois Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho de trovão, André e Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas e o Cariote, o que o entregou. Aqui Jesus estava no monte, ele havia subido no monte, e ele teria que escolher 12 discípulos, 12 homens capazes de responsabilidade para dar a eles uma autoridade e uma missão. Ele subiu ao monte para orar. Primeiro, ele orou a Deus, para Deus falar com ele, e ele escolhe então 12. 12. Tá? É o que Marcos fala aqui no capítulo 3, verso 14 e 15. Então Jesus já havia chamados, já havia lhes dado uma autoridade. Só que, nesse caso aqui do vento e do mar, dessa fúria da ventania aqui, eles não tinham uma autoridade ainda, vamos dizer assim, preparados ainda para poder lidar com aquele tipo de situação. Mas nós já vimos homens na Bíblia que oraram e o vento parou. Nós já vimos homens na Bíblia que orou e o sol parou. Josué orou e o sol parou. Nós já vimos homens na Bíblia que orou e não choveu 3 anos e 4 meses, ou 3 anos e 6 meses. Elias. Pessoas comuns que orou e orou e Deus repreendeu a natureza lá atrás. Então nós vemos homens antes dos discípulos que isso aconteceu. Jesus delegou o mesmo poder para eles. Tá? Tópico 2.1. Uma autoridade reconhecida até pelos demônios. Os demônios tinham medo de Jesus. Tanto é que quando Jesus chega na ilha de Gadara, o demônio que estava na vida daquele homem, atormentando aquele homem, que a Bíblia não fala o seu nome, ele disse bem claro, ó, ao deparar com Jesus, quando Jesus desce do barco com seus discípulos, vieste nos atormentar aqui, Jesus, antes do tempo? Ou seja, não é o tempo seu de nos expulsar daqui, não. Ó, percebe-se pelas páginas do Evangelho de Marcos que Jesus demonstra possuir autoridade total sobre os demônios. Marcos narra que Jesus, ao chegar à província dos Gadarenos, lhe saiu ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, que nem com cadeia o podiam prender. O homem possuído pelos demônios viu Jesus ao longe, correndo, adorou-o. Nesta hora, reconhecendo a autoridade do Filho de Deus, os demônios rogaram-lhe que não os enviasse para fora daquela província. Eles não queriam sair daquela província. Eles sabiam que se eles voltassem para a casinha deles lá, eles iam ser castigados. Eles reconheceram que Jesus era a autoridade de Deus. Você vê que os demônios reconheceram que Jesus era a autoridade de Deus. Os demônios precisam reconhecer na nossa vida hoje também que nós somos pessoas de Deus. Mas para isso, existe um preço a pagar. Lembra de um episódio narrado lá atrás, quando um homem importante lá, um oficial, leva o seu filho para os discípulos? Seu filho estava oprimido e os discípulos não o puderam expulsar. E ele chama Jesus e diz, ó, eu trouxe os teus discípulos, mas eles não puderam expulsar. Jesus não conversou muito tempo,
repreendeu aquele demônio e libertou aquele jovem. Ficou liberto. Era um jovem ainda, não era um adulto, era um jovem ainda. Depois de liberto, aquele homem vai embora. Os discípulos chamam Jesus no particular e falou: mestre, por que nós não conseguimos expulsar o demônio desse menino? Jesus falou coisa, ó, esse tipo de demônio, essa casta ou qualidade de demônio, porque existe uma qualidade, só sai com jejum e oração. Então, não adianta você achar que você vai expulsar demônio só porque você é crente, não. Está bem vestido, não. Mas se você não estiver preparado, filho, o demônio não sai, não. Não é simplesmente assim, só porque você acha que entrou no evangelho agora, você vai lá expulsar demônio. Não, filho. Primeiro, você tem que fazer um sacrifício primeiro, um jejum, oração. Se preparar primeiro. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira. Tem muita gente por aí que está achando que as coisas de Deus é de qualquer maneira, como se fosse a casa deles. Não, tem de jejuar primeiro. Jejum e oração, vida no altar. Tá? Vida no altar, jejum e oração e vida no altar. São os critérios básicos. Sem isso, amigo, não adianta. Tá? Então tá aqui o tópico 2.1. No tópico 2.2, estou resumindo aqui, viu? Que é resumo. O 2.2... uma autoridade inquestionável. Não tem ninguém que questiona a autoridade de Jesus. Todos aqueles que tentaram questionar ou reprovar a autoridade de Jesus foram derrotados. Uma vez mais, Jesus demonstra sua autoridade ao libertar um jovem lunático das garras do demônio. É bom que se diga que o incidente da cura do jovem lunático ocorreu após Jesus e os seus discípulos descerem do monte. Então significa que Jesus estava preparado para aquilo. Olha de onde que Jesus estava vindo? Da oração. Jesus estava vindo do monte, estava vindo da oração. Olha aí, segredo de onde que Jesus estava vindo? Da oração. Ao sairmos da oração, nós podemos deparar com isso aqui no caminho. Ou ao chegarmos também na oração, podemos deparar com esses conflitos no caminho. A pergunta é, você está preparado para isso? Está preparado? Pode acontecer no caminho de você estar indo para a casa de Deus e encontrar com situação dessa daqui. E pode acontecer de você estar saindo da casa de Deus e encontrar com isso aqui. Monte. Lá eles oravam no morro mesmo. Mas hoje nós temos um monte aqui, mas nós temos a igreja, não podemos orar na igreja, o efeito é o mesmo. Qual é a diferença de eu orar no monte e orar na igreja? Tem alguma diferença? Nenhuma, é o mesmo lugar. O que importa para nós é a intimidade e a reverência. Aí é que está a diferença. Tem muita gente que acha que só a oração do monte que vale, da igreja não. Mas o que adianta você orar no monte, ter santidade no monte, na igreja você não tem? O lugar não é o mesmo? O palco de Deus abençoar você não é o mesmo? O local, o importante é a reverência onde você está no local. Quem faz o local, quem faz a reverência do local é você. Não importa se você está no monte, não importa se você está na sua casa, não importa se você está na sua igreja ou está na rua. O altar quem faz é você. É vida no altar aonde você estiver. Tá? Aonde você estiver. Então é o tópico 2.2. Estou resumindo a lição, tá? 2.3. Jesus concede o poder de expulsar os demônios. Ele concede o poder. É notório nas páginas do Novo Testamento que o Senhor Jesus não somente tem o poder sobre o demônio, como também concede aos seus discípulos o poder para expulsar. Marcos 3,15 e Marcos 16:17. Pois o nosso Senhor sabe que ainda há atividade demoníaca no mundo e as pessoas que precisam ser libertas de espírito mau. Ainda há hoje, Jesus encontrou lá nos seus dias. Hoje eu creio que está bem mais, tem bem mais possessões demoníacas por aí, e o poder Jesus já concedeu. Agora, por que ainda existem vidas aprisionadas? Porque alguém não foi lá libertar essas pessoas. Mas para ir lá, não é simplesmente chegar lá, eu sou crente, vim expulsar esse demônio. Não, filho, também não é assim também não. Não. Tem que orar primeiro, filho. Tem que jejuar primeiro. Tem que se preparar primeiro. Tem que se santificar primeiro. Tem que se separar do mundo primeiro. Tem pessoa que enche a barriga e vai lá expulsar o demônio.
briga com fulano e tal, fica em adultério e acha que ele pode expulsar demônio. Não, filho, é vida no altar primeiro. Ei, o diabo conhece a sua vida, né? Cuidado. Não é de qualquer maneira. Né? Não é de qualquer maneira. Contudo, é importante destacar que a autoridade colocada à disposição dos discípulos de Cristo nunca se torna posse deles, permanece sempre a autoridade delegada. Ser escolhido por Deus nunca será motivo de vangloriar-se ou reivindicar privilégio. É um chamado para o serviço. Né? Tem pessoas por aí que acham só porque tem autoridade de Deus, eles acham que pode fazer tudo. Não, filho. Não é assim também não. Só porque você tem autoridade de Deus, Deus te deu autoridade, você acha que vai sair fazendo um monte de coisa torto e direito. Não. Você tem que obedecer os critérios da palavra. Existe uma regra, existe um critério para você obedecer. Não é simplesmente, estou cheio do Espírito Santo, vou sair quebrando banco. Estou cheio do Espírito Santo, vou sair chutando carro. Não funciona assim. Tudo tem uma regra. Tá? A palavra ela tem uma regra. E quem não cumpre essa regra não adianta. Tem um bocado de gente por aí, cheio. Mas do Espírito Santo não. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele é obediente. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela obedece. Ela obedece o líder da igreja, ela obedece o pastor e obedece o maior mandamento, que é a palavra. Tem um bocado de gente por aí, só porque acham que já foram chamados, estão fazendo um monte de atrocidade, barbaridade por aí. E não funciona assim. Se não obedecer a palavra, não adianta. Não adianta. Tópico, então eu finalizei aqui o tópico 2 da lição. O tópico 3 da lição, estou resumindo bem, tá? É o terceiro objetivo da lição. Apresentar a abrangência da autoridade do servo. Gente, não tem como você medir o tamanho da autoridade de Jesus. Ela é imensa. Por isso que ele fala, é-me dado todo poder. Aonde? Não somente nos céus, como também na terra. Então, a abrangência do seu poder, céus e terra, tudo quanto é confim do mundo, Jesus domina. Ele é o Senhor de tudo. Não tem ninguém na terra maior do que Jesus. Não tem nenhum grande. Porque todos aqueles que dominam grande, morreram. E vieram outros, morreram. E vieram outros, morreram. Essa vai ser a sucessão, porque não tem ninguém grande, nem eterno. Todos morrem. Né? Nas dinastias dos faraós, morria um, vinha outro. E eles se achavam soberano, Senhor supremo de tudo. Mas todos eles morreram. Se você for lá no túmulo de Buda, Confúcio, Maomé, Allan Kardec e outros grandes por aí, você vai ver os restos mortais dele dormindo lá. Não era uma pessoa grande, reconhecida de poder, de autoridade, mas todos morreram. Mas se você for no túmulo do homem de Nazaré, Jesus, não tem osso, não tem restos mortais, não tem nada. A tumba está vazia. Você não vai encontrar em nenhum cemitério do mundo nenhuma ossada de Jesus, nenhum crânio. Você não vai encontrar. Mas você vai encontrar ossada desses grandes homens que morreram. De Jesus não, que não está lá. Porque ele ressuscitou os mortos. Ou glória. Tá? Essa é a diferença. Então a terceira parte, o tópico ponto 3, o 3, né, que é o preâmbulo, a autoridade sobre as enfermidades. Contemplamos no Evangelho de Marcos, Jesus enviando seus discípulos para apregoar o Evangelho e anunciar o reino de Deus. Se bem observado, ao mesmo tempo em que o Senhor os envia, também lhes concede autoridade para pôr as mãos sobre os enfermos e os curar. Jesus falou isso aqui em Marcos 16, e de por todo o mundo. Pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Falarão novas línguas. E se beberem coisa alguma mortífera, não lhes fará dano algum. Então isso aí. E para quem for pregar, lógico, tem que estar preparado. Ninguém pode ir pregar evangelho despreparado. Você tem que estar preparado primeiro, filho. Não é de qualquer maneira. 3.1. Autoridade sobre todas as doenças. Logo após Jesus morrer e ressuscitar,
já começou a primeira cura, já no ministério terreno dos discípulos, agora cheios do Espírito Santo, sem a presença física de Jesus, mas com a sua presença espiritual, houve a primeira cura, que foi o paralítico, curado lá na porta do templo, lá, sem necessidade de Pedro colocar as mãos nele. Né? Pedro não colocou a mão. Se você for olhar o texto bíblico, Pedro não coloca as mãos sobre aquele homem. Mas Pedro fala para ele, ó, olha dentro dos meus olhos, fita os olhos, olha dentro. Fitar significa, olha dentro dos meus olhos, cara a cara, ó, olha para mim. Tá olhando para mim? Ó, não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho algo aqui muito importante. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Pedro não precisou nem tocar no homem. O homem simplesmente se levantou e andou. Tá? Autoridade sobre as doenças. Essa autoridade é para hoje ainda, gente. Só que aqui tem também, nós precisamos também pagar um precinho, não é de qualquer maneira. 3.2. O legado da autoridade de Jesus sobre as enfermidades. Temos visto que a ação de curar está presente desde o ministério de Jesus. Essa ação está presente desde o ministério de Jesus, tá? Não mudou, não. Continua sendo a mesma coisa. O 3.3, que é a última parte da referida lição, a autoridade para levar esperança a muitos. Ainda tem muita gente aí, gente, precisando receber cura, libertação, transformação, salvação. A igreja foi chamada para uma missão. Nós fomos chamados e designados por Deus para uma missão. Ele nos deu uma autoridade, mas não é para ficar se exibindo, se mostrando, guardando para nós, não. É para colocar ela em ação. Essa autoridade é para colocar em ação a favor de pessoas que estão aí fora do mundo. Marcos registra uma série de milagres realizados por Jesus. Esse evangelho possui extraordinários milagres narrados como exemplo do poder de Jesus Cristo. Maya Pillerman diz que o evangelho do grande rei, né? Ao curar, Jesus realmente sentiu o fardo dos doentes. Ele sentiu o fardo do doente. Assim preencheu a lei da verdadeira ajuda, colocar-se sob o fardo de quem quer ajudar. Gálatas 6, 2. Saiu dele o poder enquanto uma mulher tocou suas vestes, procurando cura. Marcos 5,30. Suspirou quando orou por um surdo e mudo. Marcos 7,34. Emocionou-se junto ao túmulo de Lázaro. João 11,35 ao 38. A parte final da lição. O nome de Jesus é o nome que está acima de todos os nomes. Tanto é que na ordem que Jesus deu para os discípulos, ele falou, ó, em meu nome. Vocês vão usar a minha autoridade, o meu nome. Em meu nome. Porão sobre as suas mãos sobre os enfermos e os curarão. Expulsarão demônios usando o meu nome. Então eu não posso ir usando o nome de ninguém, eu não posso usar o nome do meu pastor, ninguém pode usar o meu nome para fazer nada. É o nome de Jesus. É um nome excelente, tá? Não há dúvida de que a maior prova que Jesus está acima de qualquer enfermidade está na autoridade do seu nome. Tá? Então isso aqui, gente, eu fiz o resumo da Escola Bíblica Dominical, lição de número 6, lição do dia 5 de fevereiro de 2023. A autoridade do servo. Não se esqueça, se inscreva nesse canal, compartilhe, dê seu like, Deus vai te abençoar muito em Cristo Jesus. Até a próxima, querendo Deus. Amém. Deus te abençoe, vencedor.